Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que sempre nos acompanha aqui às terças. Oi, Silvio, como você tá? Tudo bem? Tudo bem, Thalita? E você, tudo bem? Tudo certo. Quero ouvir do Silvio uma avaliação sobre o que foi essa participação de Bolsonaro ali no G20, essa viagem de turismo que ele fez à Itália, né? Já que não há nenhuma conversa, nenhum encontro bilateral com nenhuma liderança mundial ali durante o G20. E a gente até brincava, né, aqui nos bastidores, essa homenagem que ele fez aos pracinhas que lutaram contra o fascismo na Itália, teve um neto ou bisneto que comentou aqui pelo Twitter que o avô estaria se revirando no túmulo ao ver uma homenagem como essa sendo feita pelo Bolsonaro, esse fascista que governa aqui o nosso país nesse momento. Então, quero te ouvir, como que você viu essa viagem de Bolsonaro à Itália e essa participação no G20, Silvio? É uma avaliação a quente, né? Quer dizer, está acontecendo, acabou de acontecer, mas no G20 ele está totalmente isolado, ele não consegue estabelecer e nem tem o que falar para os outros líderes mundiais, né? Na COP26 ele desistiu de ir, e isso nós vamos tratar mais à frente, não é? Não é a praia dele. A praia dele é uma cerimônia que tenha militares, no caso, por exemplo, os pracinhas brasileiros, aonde ele pode fazer uma homenagem, não precisa falar nada de especial, né? E é curioso, vamos pegar essa história do jornalismo, porque ela ensina algumas coisas para a gente, né? Primeiro, por que essa hostilidade com os jornalistas? Porque ele é perguntado o que o senhor vai fazer no G20, como é que o senhor vai tratar a questão do meio ambiente na COP26. Ele é perguntado sobre as questões reais que o Brasil está desafiado a assumir e ele não sabe e não tem como. E, aliás, negacionista como é, não acha que precisa preservar o meio ambiente, ele quer tocar fogo na Amazônia para ampliar os pastos. Então, o jornalismo, de fato, né, bate de frente com o mundo da desinformação, que é produzido pelo Bolsonaro e pelas fake news. É aí que, inclusive, há uma intolerância com os jornalistas. Intolerância com relação a quê? Em relação à crítica, portanto, ao pensamento divergente, intolerância com o diálogo, né? Intolerância, enfim, que é ratificada pelo silêncio do governo brasileiro, que não se manifesta. Na terça-feira, algo ocorrido já criticado pela imprensa mundial. Se você for observar o que estão falando nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Espanha, aonde estão os principais meios de comunicação do mundo, né? Quer dizer, eles estão criticando a atitude do Bolsonaro em relação aos jornalistas. Eu digo do Bolsonaro porque houve frases anteriores às agressões em que ele tentava identificar quem é a Globo que está aí, é o quem, né? E depois um silêncio, né? Quer dizer, se ele não mandou bater, ele não também proibiu, né? E isso vai estimulando, né, os atos de violência. E aqui é preciso considerar que esse estímulo não é só dado à perseguição dos jornalistas, né? É um estímulo de violência, por exemplo, quando são atacados os terreiros de candomblé e umbanda, que quer dizer da intolerância religiosa, né? É um estímulo à violência quando agora, no domingo passado, em Prado, né, no interior da Bahia, no sul da Bahia, o MST sofreu um ataque num assentamento dele de pessoas encapuzadas e armadas e queimaram dois ônibus, atiraram em veículos que estavam lá, atiraram nas casas. Quer dizer, essa é a intolerância que é parte, vamos dizer assim, do que é constitutivo do Bolsonaro. E aí que eu passo para a cerimônia de Pistoia, porque é curioso, né, a inversão das coisas. E vale a pena olhar isso, né? Ele vai lá. Pistoia é uma cidadezinha que tem 90 mil habitantes. É do tamanho assim da Casa Verde ou do Tatuapé aqui em São Paulo. Quer dizer, sem nenhum demérito para o Tatuapé e para a Casa Verde, que são excelentes, eu estou querendo dizer que é uma cidade pequena, né,
que Sim. não poderia trazer grandes conflitos com a presença do Bolsonaro lá, né? Então ele vai lá para uma cerimônia que é militar, é uma homenagem aos pracinhas, e ele defende a liberdade. Na fala dele, fala assim: nós estamos homenageando aqueles que tombaram por nossa liberdade. Então você veja como o discurso do Bolsonaro tenta se apropriar de bandeiras que até são bandeiras da esquerda, quer dizer, a liberdade é uma bandeira da esquerda, né? Para dizer, eu quero ter a liberdade de fazer a desinformação, eu Sim. quero ter a liberdade de não usar máscara e fazer o negacionismo para matar milhares de brasileiros. Quer dizer, essa é a liberdade que ele quer. Então, ele inibe a liberdade verdadeira, mas faz campanha eleitoral. O que é esse evento? Esse evento, transmitido ao vivo pela TV Brasil, é para o público dele aqui no Brasil, né? É para o público dele que gosta das homenagens aos militares, que defende essa liberdade. Eu já ouvi de evangélicos, né? O dito assim: eu quero a liberdade de ir no meu culto na pandemia. Quer dizer, são coisas assim meio curiosas de ver, né? E o Matteo Salvini, para terminar esse comentário, que é um senador de ultradireita italiano, ele faz parte da internacional da direita que o Bannon está ajudando a montar, né? E que tem o Eduardo Bolsonaro como participante integrante da coordenação desse negócio, né? Então, é uma articulação que tentou salvar um pouco a imagem do Bolsonaro, que tendo um senador ao lado, numa cerimônia em que ele faz uma homenagem, mas, de fato, o périplo aqui do nosso presidente é insignificante, né? E, de outra maneira, é uma denúncia da incapacidade do Brasil negociar com os outros países. Nós não estamos falando mal do Bolsonaro, nós estamos falando de um país imobilizado na sua diplomacia, uma coisa necessária no mundo de hoje para a integração entre os países, integração de comércio, integração de política, de autonomia dos povos, não é? Que está tudo jogado para as traças, entende? Então, é Sim. bem, é bem difícil administrar essa questão. Nessa mesma leitura de defesa das liberdades que caem bem ao bolsonarismo, eu vi hoje, parece que o governo federal quer editar uma portaria para proibir demissão de pessoas não vacinadas, de funcionários públicos não vacinados, né? Então, é esse tipo de liberdade que esse governo defende. Mas, assim, não se discute aborto, não se discute direitos iguais para homens, mulheres, homossexuais, enfim. Esse tipo de liberdade esse governo não quer discutir, é sempre o que lhe cai bem, né?